Vamos a mais uma liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, nas minhas mídias. Você que me acompanha já sabe, né? E quem não acompanha, passe a acompanhar para ter a liturgia de forma antecipada aqui no endereço Paulo Roberto Maciel. Para ir ao YouTube diretamente, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. No Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia referente ao dia 31 de julho de 2026, sexta-feira, dia de Santo Inácio de Loyola, presbítero, dentro da 17ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui com este lenço no pescoço, e no rito temos o prefácio dos pastores e o ofício da memória. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículos do 1º ao 9. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor esta palavra, que dizia: Assim fala o Senhor, põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo todas as palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma só palavra, talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles então dirás: Isto diz o Senhor, se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude e para a vossa orientação, e que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Silo, e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo e que o Senhor lhe ordenara falasse a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: Este homem tem que morrer, porque dizes em nome do Senhor a profecia: esta casa será como Silo, e esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 68 na Bíblia Vulgata, ou 69 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 5º, 8º ao 10º, 14 e o refrão 14c. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Repitamos: respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Repitamos: respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 13, versículos do 54 ao 58. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia. Aleluia, 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 aleluia. As palavras do Senhor permanecem eternamente. E esta é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saber então da explicação para Mateus capítulo 13, versículos dos 54 ao 58. Aqui no livro Palavra e Vida temos uma hermenêutica. Vejamos aqui. Conheciam melhor Jesus do que o vendedor da esquina. Bom, isso era o que pensavam eles, porque a verdade é que Jesus estava muito diferente daquele que eles conheciam. Foi-se embora da cidade fazia alguns anos e agora voltava com fama de milagreiro e pregador. No fundo, eles tinham medo dele. Por isso, com suas palavras, procuravam tranquilizar-se, dizer a si mesmos que não havia problema algum, que Jesus era o de sempre. Mas não controlamos Deus, nem a nós mesmos, nem a ninguém. O outro é sempre uma surpresa e temos que aprender a nos deixar surpreender pelos outros. Aqui na revista Deus Conosco, a explicação é esta. Os moradores de Nazaré não podiam negar que estavam surpresos com o que Jesus dizia. Não estavam, porém, dispostos a aceitar que ele lhes pudesse ensinar como deviam viver, onde estava a felicidade, o que Deus esperava deles. Como desculpa, qualquer pretexto servia para não acreditar nele, inclusive dizer: não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Será que também não tratamos Jesus mais ou menos? E arrumamos desculpas para não sermos melhores e participar mais ativamente da Igreja Católica? Pois é. Bem, hoje a memória tem a memória de Santo Inácio de Loyola na Igreja Católica, nas missas e celebrações da palavra. Santo Inácio de Loyola, nascido em Loyola, na Espanha, começou a mudar sua vida depois que foi ferido numa batalha. Enquanto se recuperava, descobriu que o sentido da vida não está na força humana, mas na confiança em Cristo. Em Cristo, amadureceu sua conversão no mosteiro de Montserrat, fundou a Companhia de Jesus, jesuítas, e criou os exercícios espirituais, bastante conhecidos entre nós. Morreu em Roma no ano 1556. Temos mais informações sobre Santo Inácio de Loyola, eu vou passar para vocês aqui. Ele era da nobreza basca da Espanha, era militar de carreira. Gravemente ferido numa batalha, converteu-se durante a convalescença após um período de recolhimento e estudo. Reuniu um grupo de jovens para empreender ações apostólicas e com eles fundou depois a Companhia de Jesus dos Padres Jesuítas para defender a fé como soldados ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. De acordo com o site do Vaticano, Inácio de Loyola nasceu em 1491, em Azpeitia, País Basco. Era destinado à vida sacerdotal, mas a sua aspiração era se tornar cavalheiro. E seu pai o mandou
a Castela para viver na corte de Dom Juan Velázquez de Cuellar, ministro do rei Fernando o Católico. O jovem começou a ler poemas e cortejar as damas. Quando Dom Juan morreu, Inácio transferiu-se para a corte de Dom Antônio Manrique, duque de Nájera e vice-rei de Navarra, participando da Corporação para a Defesa do Castelo de Pamplona, assediado pelos franceses. Ali, em 20 de maio de 1521, foi ferido por um tiro de canhão que o tornou coxo por toda a vida. Sua convalescença foi uma ocasião para ler a Lenda Dourada de Tiago de Vorahin e a Vida de Cristo de Ludolfo da Saxônia o Cartusiano, que muito influenciaram na sua personalidade voltada para os ideais cavalheirescos. Foi convencido de que o único Senhor que valia a pena seguir era Jesus Cristo. Decidido a ir em peregrinação à Terra Santa, Inácio, numa parada no santuário de Montserrat, fez o voto de castidade, trocando as suas ricas vestes com as de um mendigo. Devia embarcar para a Itália do porto de Barcelona, mas a cidade estava tomada por uma epidemia de peste. Por isso teve que se deter em Manresa, uma etapa obrigatória que lhe proporcionou um longo período de meditação e isolamento. Escreveu conselhos e reflexões que foram reelaborados, tornando-se base para seus exercícios espirituais. Chegou à Terra Santa, onde queria se estabelecer, mas o superior dos franciscanos o impediu, considerando muito escassos seus conhecimentos teológicos. Logo voltou para a Europa e passou a estudar gramática, filosofia e teologia em Salamanca e em Paris. Na capital francesa, mudou seu nome para Inácio em homenagem a Santo Inácio de Antioquia, do qual admirava seu amor por Cristo e obediência à Igreja, que mais tarde se tornariam os alicerces fundamentais da Companhia de Jesus. Inácio conheceu seus primeiros companheiros e com eles fez o voto de pobreza, decidindo ir novamente à Terra Santa. Porém, não foi possível por causa da guerra entre Veneza e os turcos. Então Inácio e seus companheiros se apresentaram ao Papa, ao qual prometeram obediência. O Papa disse-lhes: por que ir a Jerusalém? A Itália é uma boa Jerusalém para produzir frutos para a Igreja. Em 1538, Papa Paulo III concedeu a aprovação canônica à Companhia de Jesus. Os padres peregrinos ou reformados, que só mais tarde foram chamados jesuítas, praticaram a missão em toda a Europa e depois na Ásia e no mundo inteiro. Levavam em todos os lugares seu carisma de pobreza, caridade e obediência absoluta ao Papa. Inácio cuidou da preparação cultural e teológica dos jovens, formou docentes e fundou colégios que adquiriram fama internacional graças ao altíssimo nível científico. Por obediência ao Papa, Inácio permaneceu em Roma para coordenar as atividades da companhia e cuidar dos pobres, órfãos e enfermos, a ponto de merecer o título de apóstolo de Roma. Dormia cerca de 4 horas por noite, mesmo com cirrose hepática e cálculos biliares. Morreu no dia 31 de julho de 1556. Seus restos mortais encontram-se na Igreja de Jesus, no centro de Roma. Santo Inácio de Loyola, rogai por mim, rogai por nós. São Fábio, mártir, é santo do dia 31 de julho. Ele morreu no ano 303 ou 304. Foi um cristão condenado à morte em Cesareia da Mauritânia, atual Argélia, por recusar-se a portar a bandeira do governador numa cerimônia pagã. De acordo com o site Aletheia, na primeira parte da Pássio, Sofrimento de São Fábio, narram-se a confissão, o julgamento e o martírio e a posse das relíquias do santo pela cidade de Cartenas, atual Tenes, Argélia. Por volta de 303 ou 304, na perseguição anticristã do imperador Diocleciano, o governador romano da Mauritânia convocou uma manifestação religiosa em Cesareia. Fábio, que era um soldado cristão, foi escolhido para carregar a bandeira do governador adiante da procissão que precederia o evento. No entanto,
como a cerimônia teria um caráter pagão, ou seja, adoração ao imperador como se ele fosse um deus, Fábio recusou-se a participar e foi preso como punição. Foi levado a um tribunal onde permaneceu firme em seu propósito e proclamou sua fé cristã. A sentença para ser decapitado foi inevitável. Conta-se que para impedir o enterro e posterior veneração popular, sua cabeça e seu corpo foram lançados ao mar em pontos diferentes, mas o mar milagrosamente os reuniu e seus restos mortais ainda estão preservados em Ténès, na Argélia. São Germano de Auxerre é santo do dia 31 de julho. De acordo com o site Aletheia, Germano nasceu em Auxerre, na França, no ano 378, numa família de nobres gauleses. Recebeu boa educação, estudou direito em Roma e tornou-se um renomado advogado. Casou-se com Estáquia, mulher de alto padrão social, notável por sua riqueza e boa formação moral. O então imperador Flávio Honório enviou-o de volta para a Gália, onde foi nomeado duque e governador, oficial imperial de várias províncias. Tornou-se clérigo e teve como discípulo São Patrício, pregador e futuro primeiro bispo da Irlanda, que permaneceu em Auxerre por muitos anos. Em 418, Germano foi nomeado bispo de Auxerre. Foi designado e fundou o mosteiro de São Cosme e São Damião. E no sínodo de 429 foi designado a lutar contra o pelagianismo, especialmente na Bretanha, para onde ele empreendeu 2 viagens com 16 anos de intervalo. Foi durante a sua primeira viagem à Bretanha, acompanhado por São Lupo, bispo de Troyes, que conheceu uma menininha de 10 anos que ele dedicou a Deus e que se tornaria Santa Genoveva. 17 anos depois, ele a veria novamente na Lutécia em sua segunda viagem à Inglaterra. Como Germano, ela havia escolhido a igreja e o império. Este cálculo político a levou a apoiar os pagãos francos para promover sua expansão e incentivar a conversão deles ao cristianismo. Este foi o triunfo póstumo de Germano. Santa Genoveva, sua filha espiritual, permitiu a construção de um reino romano cristão que deu origem à França. Olha que coisa importante, origem à França. Na segunda viagem foi acompanhado de São Severo, 14º bispo de Treves e discípulo de Santo Hilário, arcebispo de Arles. Nesta segunda expedição, Germano ajudou os britânicos a vencer ataques dos invasores com o grito de guerra Aleluia. Uma história bonita, né? A história de São Germano de Auxerre, que ele rogue por nós junto a Jesus, porque os santos estão em comunhão com Deus. São Justino de Jacobes, bispo, é santo do dia 31 de julho. Ele morreu em 1860. Foi um religioso lazarista enviado como missionário à Etiópia, onde sofreu fome, sede, tribulações e prisão. Bem-aventurado do dia 31 de julho é o beato João Colombini, religioso. Morreu em 1307. Foi um rico comerciante de Siena, na Itália, que abandonou tudo e abraçou uma vida de extrema pobreza. Fundou a Ordem dos Jesuatas para assistência aos enfermos. Bem-aventurado do dia 31 de julho é o beato Jaime Bourcanals, mártir, morreu em 1936. Foi um religioso da Sociedade Salesiana, preso e morto em Valência durante a Guerra Civil Espanhola. Bem-aventurado do dia 31 de julho é o beato Francisco Estrijas, mártir, morreu em 1944. Foi um pai de família, preso e morto na Polônia após sofrer inúmeros suplícios. Bem-aventurada do dia 31 de julho é a beata Sidônia, virgem mártir, morreu em 1955. Foi uma religiosa da Congregação das Irmãs da Caridade da Santa Cruz, da cidade de Trnava, Eslováquia, que padeceu martírio por ter protegido um sacerdote durante a perseguição religiosa em sua nação. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.